Bom dia, pessoal. Eu gostaria de apresentar o nosso próximo palestrante, que é o Dr. Faiez Bahamad Júnior. Dr. Faiez, ele é professor livre-docente pelo Departamento de Oftalmo e Otorrino da Faculdade de Medicina da USP. Tem doutorado em Ciências Médicas pela UNB e pela Harvard Medical School. E é professor e orientador do PPG da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB. É também o nosso diretor do Instituto Brasiliense de Otorrino. E eu queria convidar ele para apresentar essa próxima palestra. Obrigado, Natália. Eu preciso do passador. Então, nossa, depois de tantas palestras super interessantes, a gente vai falar sobre a flexibilização da reabilitação auditiva, em específico com o implante coclear. Sei que muitas pessoas, principalmente os mais novos, ficam angustiados porque querem ver a evolução da reabilitação auditiva acontecendo ainda mais rápido. Mas quando a gente olha para a história, a gente vê que a evolução da reabilitação auditiva, se a gente pensar que a primeira patente de aparelho auditivo foi oficializada em 1899, isso significa que tudo está acontecendo muito rápido para a reabilitação auditiva. Imagine o implante coclear. Toda essa história aqui, eu tenho certeza que pouquíssimos aqui vão se lembrar dos implantes cocleares como eles começaram. E hoje a gente tem a oportunidade, depois de 40 anos, contar com essa evolução toda, desde o início. É uma evolução muito rápida, acreditem. Eu estava estudando a evolução dos óculos. Ontem eu estava estudando Confúcio, um filósofo chinês, falava sobre isso 500 anos antes de Cristo. Só que, olha que interessante, os óculos, vocês sabiam que o óculos, quando ele foi desenhado lá na antiguidade, ele era um adorno, um enfeite. O óculos, o primeiro óculos, os antigos chineses, eles usavam óculos para se enfeitar, não era para reabilitar a visão. Então, talvez por isso, até hoje, a gente tem essa diferente visão, falar, mas os óculos são bonitos, mas, gente, o óculos desde o início, desde lá no início da humanidade, na história antiga, de fato ele foi desenvolvido para ser um enfeite. E o aparelho auditivo, ele foi projetado para reabilitação auditiva, até quando comparado com o óculos, a gente pode observar que a evolução foi muito rápida. O óculos, para a gente ter esse óculos como a gente conhece hoje, isso levou 2.500 anos. Tá? Então, a roda, 5.500 anos. Então, de fato, a reabilitação auditiva é algo que tem surpreendido o mundo. Os grandes filósofos, eles, quando citam o implante coclear como um dos maiores feitos da humanidade. Talvez um dia a gente vá enxergar o implante visual e talvez isso permitir que uma pessoa volte a enxergar, mas por enquanto é talvez o nosso maior grande feito. E essa é a anatomia da orelha interna, mostrando aqui a ausência do órgão de corte em pacientes com perda auditiva, sensório-neural, profunda bilateral, são os nossos pacientes focos do implante coclear. Aqui, só para mostrar para vocês, uma perda severa de neurônios cocleares, mostrando que, em alguns dos nossos pacientes, por exemplo, pacientes de causa genética, GJB2, GJB6, eles vão ter a ausência de células ciliadas externas e internas, e isso favorece muito o desempenho prognóstico do implante coclear. Então, são aqueles casos maravilhosos, excelentes. Mas a gente tem que lembrar que o caminho da audição conta não só com células ciliadas externas, não só com células ciliadas internas, mas a gente depende também dos neurônios cocleares, dos seus neurofilamentos e do córtex auditivo. Então, tem muita coisa envolvida. A neurofisiologia, a gente tem que compreender toda essa neurofisiologia do caminho da audição, porque tem muita coisa envolvida. E isso faz a diferença
no prognóstico dos nossos pacientes. E é por isso que tem pacientes que vão ter um prognóstico excelente, esses, como a gente falou, esses pacientes com perdas genéticas de JB2 e JB6 com ausência de células ciliadas, outros pacientes que têm comprometimento do sistema nervoso central, vão ter um prognóstico mais reservado, e cabe a nós, cirurgiões e terapeutas, compreender como isso tudo funciona, porque isso vai variar a performance do paciente no pós-operatório. Tudo que a gente está vendo aqui em amarelo são estruturas neuronais e em verde as células ciliadas. Então, são bilhões de estruturas à disposição para que os nossos pacientes tenham acesso à reabilitação auditiva, e para que a gente seja capaz de compreender a reabilitação auditiva como um todo, a gente tem que ser capaz de compreender cada etapa do caminho da audição. Tá? Então, vamos lá. O foco são a flexibilização das indicações. Só que para que vocês entendam o implante coclear bilateral, eu espero que para vocês já algo consolidado. Tem menos de 10 anos que se tornou indicação no nosso país, e essa é a portaria do Ministério da Saúde, datada de dezembro de 2014. Isso é o mínimo que a gente pode oferecer para os nossos bebês com surdez neurosensorial severa profunda bilateral. Vejam como isso é recente. E veja como isso está mudando muito rápido. Tão rápido a ponto de que talvez há 10 anos a gente estava lançando o implante coclear híbrido, e 10 anos depois a gente já está dizendo não é mais necessário, porque a gente tem outras opções mais inteligentes para a reabilitação auditiva das nossas crianças com surdez sensório-neural severa profunda. Então, devemos ser cuidadosos, estudiosos e atualizados. Adorei o slide que a professora Kátia apresentou ali, mostrando que a maioria dos cirurgiões norte-americanos, em algum momento, fazem cirurgia off-label. O que isso mostra? Realmente está mudando, os critérios estão se ampliando. Então, a gente sabe que o implante coclear, ele, além de oferecer a reabilitação auditiva, ele é custo-efetivo. Esse foi um estudo que a gente publicou sobre custo-efetividade, até para permitir ao Ministério da Saúde que, sempre quando a gente pede flexibilização de indicação no Ministério da Saúde, imediatamente o secretário do outro lado da mesa fala, tudo bem, preciso saber quanto isso vai custar, preciso saber se temos condições e preciso saber se é custo efetivo. O que significa custo efetivo? Vale o investimento? Do ponto de vista prático é isso. Vale o investimento? Então, sempre que a gente for pensar em novas indicações, prótese ancorada no SUS, para crianças com atresia, tem que se pensar em custo-efetividade. Para o implante coclear, a gente teve a oportunidade de realizar esse estudo em 2018, comprovando, e a gente publicou isso numa das principais revistas científicas internacionais, comprovando que, de fato, é mais barato para o Estado brasileiro reabilitar do que não reabilitar. Aí sim a gente fala a língua do gestor, o gestor acolhe e a gente segue adiante. Então, sempre nossa preocupação foi em reabilitar, preservar a cóclea. A doutora Trícia falou muito bem agora há pouco, ela falou, porque no passado a gente ainda não tinha essa capacidade de preservar a cóclea perfeitamente, hoje a gente tem, de fato. Os eletrodos, eles são oferecidos cada vez mais delicados, a cirurgia, ela evoluiu de forma que os nossos bebês, eles hoje estão tendo a oportunidade de fazer uma cirurgia que é o estado da arte, que é praticamente com mínimo comprometimento do órgão-alvo, a gente só introduz um eletrodo fino e delicado em contato com as estruturas sensoriais. Isso aqui é no passado, na época que eu fiz meu doutorado lá na Harvard Medical School, isso eu publiquei em 2007. Olha como a gente brocava a cóclea, a gente introduzia eletrodos grandes, isso gerava neoformação óssea, gerava um problema para os nossos pacientes no futuro, e tudo isso que a gente está vendo em vermelho era neoformação óssea decorrente do eletrodo maior, da brocagem da cóclea. Isso não existe mais, isso tudo melhorou.
E hoje a gente consegue preservar a cóclea através das cirurgias, que a gente considera como estado da arte. A gente faz uma incisão na membrana, a gente pede licença para a cóclea e a gente introduz com o máximo de cuidado possível o eletrodo dentro da cóclea. Os eletrodos são variados, são retos, como esse, podem ser curvos, como esse, a gente chama de perimodiolar, porque ele contorna a cóclea, e o objetivo desses eletrodos perimodiolares são ter mais contato com as estruturas sensoriais da cóclea. A gente arma ele e depois posiciona ele lá dentro da cóclea. E aqui a gente hoje é capaz de fazer esse estudo em tempo real para reduzir o edema, reduzir a chance de ossificação no pós-operatório. E isso tudo permitiu o aumento das indicações. Isso tudo permitiu que cada vez mais a gente pudesse oferecer reabilitação auditiva mais ampla para os nossos pacientes, impedindo esses traumas. O nosso sonho era sempre poder contar, eu preciso do áudio, contar com essas crianças. Nathalie. Como Oi, a Nathalie. Gente, estou aqui, né, matar a saudade e o super beijo. Nathalie, ela é bilateralmente implantada, ela nasceu com perda auditiva neurosensorial profunda bilateral e por causa do implante coclear hoje ela tem uma audição normal, ela estuda. Tá indo bem no colégio, Nathalie? Sim, já estou no 4º ano. Ai, que bom. E eu fico sempre muito feliz quando ela vem me ver. Tchau. Então, assim, quem dera a gente tivesse apenas casos assim, como a gente falou, de crianças com mutações genéticas, com comprometimento de células ciliadas internas e externas, que a gente reabilita usando o eletrodo do implante coclear, a criança vai ouvir melhor do que nós falar, talvez devido ao estímulo da fonoterapia. A Nathalie teve alta essa semana, não foi, Fernanda? Nathalie teve alta essa semana, está indo muito bem no colégio, mas não é só assim. Nosso dia a dia vai além. A gente tem que estar preparado para essas novas indicações. Então, as melhores técnicas cirúrgicas, os eletrodos mais delicados, preservação de neurônios cocleares e o melhor rendimento nos permitiram seguir adiante com esses novos desafios e essas indicações atípicas. No passado, eu vivi a época que, se a criança tinha uma suspeita de desordem do espectro da neuropatia auditiva, ou se tivesse uma suspeita de transtorno do espectro do autismo, era contraindicado o implante coclear. Pacientes muito idosos, pacientes com depressão grave ou qualquer outro comprometimento, já era talvez um empecilho. Então, sempre quando a gente vai pensar em novas indicações, a gente tem que pensar no ápice da pirâmide, nas revisões sistemáticas, nas meta-análises, e elas ajudam a gente a enfrentar os nossos casos desafiadores. Esses casos desafiadores, essas novas indicações de implante coclear, eles precisam ser de mais atenção, uma atenção especial das equipes, reabilitação mais criteriosa, porque são pacientes que têm desabilidades adicionais à perda auditiva. E a gente tem que entender e compreender as limitações decorrentes de cada caso. Aquele paciente com paralisia cerebral grave, aquele paciente com transtorno do espectro do autismo grave, com comprometimento cognitivo grave. Então a gente tem que discutir isso, compreender os possíveis resultados, compreender o potencial da criança, aspectos intelectuais, intenção comunicativa e, acho que aqui o principal, discutir com as expectativas do paciente e sua família em relação aos benefícios, tá? E sempre, sempre, sempre focar na melhora da qualidade de vida da família do nosso paciente. Então, a audição binaural, como já foi muito bem falado, acho que eu vou passar aqui rapidinho. Sempre lembrem-se, o desenvolvimento coclear, ele estimula
o desenvolvimento do córtex cerebral. O córtex cerebral ele precisa do estímulo auditivo adequado para que ele aconteça. Como foi muito bem falado pela professora Kátia, pela professora Trícia, para essa questão da reabilitação auditiva unilateral. Tem pais de pacientes que me perguntam, doutor, decidimos, vamos aguardar novas tecnologias. Aí eu respiro fundo e eu explico para eles, falo assim, olha, espera aí, deixa eu tentar te ensinar um pouquinho de neuroplasticidade, de conexões neuronais. Se você esperar muito tempo, nada disso vai existir. E as novas tecnologias não vão ser mais uma opção no seu prato para a sua criança. Vocês compreendem isso? Vocês ouviram a professora Kátia falando sobre o que seria o ideal? Até os 3 anos de idade. Esse é o padrão ouro. Imagina, não, eu vou postergar a reabilitação dessa criança porque eu vou aguardar uma melhora da tecnologia. Não é assim que funciona o cérebro. A neuroplasticidade, sinto muito, tenho que te avisar, o nosso cérebro funciona diferente. Existe um período crítico. Se as conexões não forem realizadas, o estímulo não existir, o input não existir, as conexões, os neurônios não se conectam e não vai adiantar. Depois o desempenho vai ser muito ruim. Esse estudo da professora Karen Gordon é fantástico, foi publicado em 2015. Fala sobre a importância da binauralidade. A gente pensa em os benefícios, né, da binauralidade e da bilateralidade. Longos períodos de audição com assimetria afeta a audição binaural. A redução do atraso entre os implantes em crianças melhora a localização do som e a percepção de fala no ruído. O desenvolvimento auditivo precoce, ele pode evitar a síndrome da preferência oral, que foi muito bem descrita. A professora Sharma também fala muito isso. A professora Kátia falou muito bem. Nesse último evento do OSIA, em Denver, a professora Sharma teve 1 hora numa aula magna para falar sobre isso, sobre a importância da reabilitação auditiva binaural, crianças com perda auditiva unilateral. Isso foi um estudo que foi a tese de mestrado da Fernanda, mostrando em nossas crianças que foram bilateralmente implantadas, que a gente mensurou o ECAP por meio da neurotelemetria nessas crianças com implante coclear bilateral. E no primeiro ano de acompanhamento, foi uma medida importante para comprovar o desenvolvimento bilateral da via auditiva periférica de forma sincronizada nessa população de bebês bilaterais. Isso foi num momento que a gente teve a oportunidade de fazer os bebês bilaterais quando antes ainda era off-label. A gente fez muito implante coclear bilateral aqui antes da portaria do Ministério da Saúde. A gente pôde fazer esse estudo. Então, aqui mostrando que o acesso à reabilitação no Brasil, infelizmente, é um sonho. A gente está muito aquém. E imagina, se a gente está muito aquém para poder oferecer o implante coclear para os casos padrão ouro, imagina para essas novas indicações, por exemplo, os muito idosos. Esse estudo percorreu o mundo inteiro. O professor Franklin, aliás, ele foi meu colega, na época, meu contemporâneo da época de doutorado, hoje ele trabalha em Johns Hopkins. Ele teve a ideia brilhante de acompanhar esses idosos, centenas de idosos, e comparar aquele grupo dos pacientes reabilitados com aqueles pacientes que tinham perda auditiva e não eram reabilitados, e comprovar a importância da reabilitação auditiva na cognição. Depois que ele publicou esse artigo, o mundo inteiro, você vê, isso foi publicado na The Lancet em 2017. Agora, em 2017, a gente foi parar e pensar, nossos idosos precisam ser reabilitados. A gente está preocupado com a demência, mas a gente não está reabilitando a audição dos nossos idosos. Então, a detecção precoce de perda auditiva, reabilitação precoce da perda auditiva nos idosos, isso é muito importante. Está aqui o artigo que foi publicado em dezembro de 2017, tão recente, e um tema tão...
aquilo que a gente sempre fala, como a gente não pensou nisso antes, não trouxe isso para o foco antes, não é? Idosos com perda auditiva têm maior probabilidade de demência como resultado de combinação de fatores. E, de acordo com o estudo, isoladamente, seria o principal fator de risco para a demência. Dentre os fatores preveníveis, que são esses, a perda auditiva tem 9%, é o maior fator. Depoimento, digamos assim, sem maquiagem. Tá lá. Então o senhor me fala como é que está sendo a vida 1 ano e 6 meses depois do implante coclear. Como é que está a minha vida? Isso. Tudo bem. Já? Pode falar. Bom, eu diria, doutor, que graças, digamos assim, até a ajuda dos meus filhos, que acabaram, digamos assim, decidindo em fazer esse implante, porque eu já estava com um problema de audição há mais de 10 anos. E evidentemente que eu quero até, a propósito, agradecer aí, digamos assim, o seu empenho, e graças a Deus foi um sucesso a operação, e hoje eu me considero, digamos assim, recuperado daquela perda auditiva, assim, em termos numéricos, cerca de 60% ou talvez entre 60% a 70% da capacidade não só de ouvir, mas principalmente de entender. Que esse aqui, aparelho, ele aumenta o volume, mas não altera a percepção. Esse aqui, pelo que eu entendo e observei, não só, talvez ele aumenta, deve ter um potenciômetro, mas sobretudo ele faz, por isso que o nome é isso, processador de fala, ou seja, ele faz todo aquele equilíbrio, não só em termos de volume, como em termos de, o termo técnico seria assim, definição, ou aquilo que alguns fonoaudiólogos falam, compreensão. Ouvir é uma coisa, entender é outra. E realmente melhorou muito o entendimento. Ouvir, com esse aparelho eu ouvia, continuei ouvindo. Só que eu perdi a capacidade de compreender. E graças a Deus estou recuperando. Tá ok, doutor? Queria que cada um de vocês pensassem na quantidade de pacientes idosos que vocês têm, que usam aparelho auditivo, e como ele, usando o aparelho auditivo, há 10 anos, ele estava usando o aparelho auditivo, mas ele falou, há 10 anos eu já não ouvia. Quantos de vocês não têm pacientes idosos usando aparelhos auditivos e que não estão ouvindo? Porque o aparelho auditivo não traz mais benefício. E muitas vezes se perguntam, será que vale a pena? O senhor Arthur Taketomi está dando a opinião dele. Tá? Outra coisa muito importante, que eu adoro mostrar esse videozinho dele, porque ele mostra o apoio da família. Ele fala, com o apoio do doutor, foi paciente de explicar, com o apoio das minhas filhas. Então, porque quando a gente fala em muito idosos, se a família não estiver junto, vai continuar surdo. Então, tem que comover, buscar a compaixão da família. A gente teve a oportunidade de implantar uma senhora de 85 anos, vai ser ativada, Fernanda, senhora Martelita, vai ser ativada agora, essa semana, não é? 85 anos. Numa mesma manhã, eu operei uma senhora de 85 anos, outra senhora de 75 anos. Não é? A gente operou essas duas senhoras, tão lindas. E hoje em dia, é o que a gente espera, é o que eu espero que seja feito comigo, caso eu precise. Que ninguém perguntar, será que vale a pena? Então, rapidinho, porque a Fernanda já falou que o meu tempo acabou. Paralisia cerebral, será que vale a pena? A gente teve a oportunidade, os estudos científicos mostram que boa parte dos pacientes com paralisia cerebral, a maioria deles tem perda auditiva.
Imaginem, não vou mostrar esse vídeo, pode deixar, Fernanda, fica tranquila. Mas isso aqui é uma criança que teve oportunidade. Eu me lembro que eu levei esse caso para o Congresso Brasileiro, nunca vou me esquecer, em Recife, e eu apresentei na nossa debate, e a maioria dos nossos colegas otorrinos falou, não operaria, não operaria. Paralisia cerebral severa, comprometimento, lesões cerebrais muito extensas, muito arriscado, não vale a pena. E essa criança eu implantei, fiz o implante coclear bilateral nela, o pai está aí dando depoimento, não tenho tempo para mostrar, mas vou mostrar só o segmento, ele é muito fofinho, a mãe, a alegria... E mostrando ele com 5 anos aqui, só para vocês... Tio Faez? Tio Faez. Parabéns. Parabéns. Beijo. E tá estudando, e os estudos têm sido realizados para que a gente seja capaz de, através dessas ressonâncias funcionais, a gente ser capaz de ver o quanto esses comprometimentos cerebrais podem prejudicar o desempenho do implante coclear no futuro. Isso aqui vai ser alvo de uma tese de doutorado. Ana Cleia, que foi minha aluna de mestrado, não está aqui infelizmente, mas é uma excelente terapeuta. Ela desenvolveu a tese de mestrado dela e comprovou, estudando 5 crianças bilateralmente implantadas com diagnóstico de paralisia cerebral, que de fato o implante coclear é uma opção terapêutica viável para que crianças com paralisia cerebral alcancem etapas complexas no que se refere às habilidades auditivas e de linguagem. E autismo, está acabando. Autismo é também muito importante que vocês compreendam. Os nossos pacientes com autismo, primeiro passo é identificar se eles têm ou não têm perda auditiva. O médico otorrinolaringologista, durante muito tempo, o paciente chegava com diagnóstico de autismo ou suspeita, a primeira coisa que ele fazia é encaminhar para o neuropediatra. Hoje, nem adianta vocês fazerem isso. O neuropediatra vai reencaminhar ele para você, porque ele vai falar, se vira, o primeiro passo é, eu preciso saber, a audição dele é perfeita ou não é? Não tem como o neuropediatra, terapeuta ocupacional, a fisioterapeuta, a fonoterapeuta estimular esses pacientes. Se o paciente tiver uma surdez profunda, imagina o prognóstico deles, o quanto vai ser pior se não reabilitados. Eu adoro mostrar esse caso, que é um caso de um filho de médicos que tinham diagnóstico de transtorno do espectro do autismo e estavam satisfeitos com o diagnóstico. Aí finalmente procuraram um médico otorrino, eu fiz a análise genético-molecular dele, ele tinha síndrome de Usher, tinha uma cegueira e surdez profunda, e ele foi reabilitado. E ele tinha autismo, e de fato ele tinha autismo. A Fernanda conhece ele, é filho de um médico, ele tinha autismo, só que hoje ele fala, ele brinca, ele estuda em escola regular e teve a oportunidade de desenvolver uma vida com potencial, e porque teve o diagnóstico adequado no tempo adequado. Importantíssimo fazer análise genética molecular. E isso aqui vai ser uma coisa cada vez mais frequente, é a presença dos nossos pacientes com transtorno do espectro do autismo nos nossos consultórios de otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos. A gente é capaz, através das nossas unidades terapias neonatais, garantir a vida para esses nossos bebês cada vez mais precocemente. No passado a gente perdia todos eles. Hoje, essas crianças que nascem com menos de 500 gramas, eles sobrevivem. Mas muitos deles têm comprometimento de células ciliadas internas, podem ter comprometimento de vias auditivas no córtex cerebral. E isso está muito associado com um aumento também do diagnóstico da DENA, da desordem do espectro da neuropatia auditiva, e do transtorno do espectro do autismo. Muitos estudos mostrando relação da DENA com ausência de células ciliadas internas em bebês muito prematuros. Aqui um protocolo que eu sugeri para a Sociedade Brasileira de Otologia, deve estar saindo no encarte. Só vou mostrar o primeiro passo. O otorrino
deve garantir um diagnóstico audiológico e reabilitação precoce antes de prosseguir com qualquer outra investigação no paciente com suspeita de transtorno do espectro autista. Tá? E eu tenho aqui uma meta-análise de uma aluna de mestrado, a Flávia Tavares, que ela estudou no mundo inteiro que foi publicado sobre essa reabilitação auditiva do paciente com diagnóstico do transtorno do espectro autista. E a revisão sistemática dela mostrou que o implante coclear favorece o desenvolvimento auditivo, linguagem e interação social em pacientes com desordem do espectro do autismo. Aqui um videozinho. Nós vamos pegar o carro. Bibi. Muito bem. Onde o carro vai? Para onde? Ótimo, ele está andando na rua. Agora nós vamos chamar o carro da polícia. Muito bem. E surdez unilateral, a gente já falou muito bem. No país, vocês ainda é off-label. A gente tem conseguido realizar essas cirurgias para reabilitar principalmente pacientes com zumbido severo. Essa foi mais uma meta-análise que a gente conduziu. Essa aluna de mestrado, Alda Borges, comprovou, através dessa análise de tudo que havia sido publicado nos últimos anos sobre a reabilitação auditiva com implante coclear e zumbido, que para aqueles pacientes que experimentavam um zumbido pré-operatório, eles podem se beneficiar do implante coclear bilateral unilateral, e todos os pacientes desses estudos mostrando melhora na percepção do zumbido em mais do que 50% nos questionários realizados. E quanto mais a gente estuda sobre a reabilitação auditiva, a gente sabe que o tratamento do zumbido é reabilitar a audição. Não há um melhor um melhor mascarador do zumbido do que o implante coclear, do que reabilitar a audição do nosso paciente. Tá? E por último, que também é off-label e tem sido realizado no território brasileiro, é o implante tronco cerebral. A gente teve a oportunidade de realizar um implante tronco cerebral aqui em Brasília em 2019, né? Foi 2019. 2020, foi em 2020. E para quem está indicado o implante tronco cerebral? Para pacientes com surdez neurosensorial severa profunda que não têm a oportunidade de ter a sua audição reabilitada com implante coclear. Para aqueles pacientes que têm tumores em ambos os nervos auditivos, agenesia bilateral de nervo coclear, ossificação coclear total bilateral por causa de meningite. Então, talvez o desafio maior da reabilitação auditiva agora, o implante de tronco cerebral. Vocês vão perceber que ele tem uma extremidade diferente. Ele é posicionado no tronco cerebral, por isso o nome, buscando o núcleo auditivo. Aqui a Carol com a professora Valéria Goff, que foram muito cordiais em vir de São Paulo para nos auxiliar, nos ajudar. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Desculpa ter extrapolado o tempo. É isso. Muito obrigado.